estás aqui? Ai, porque a minha mãe disse que era muito bom eu vir aqui para conhecer a Sofia Espírito Santo. Olá, eu sou Sofia Espírito Santo, tenho 50 anos e eu gosto imenso de representar, quero imenso entrar nas novelas, eu quero mesmo. Tenho aulas de teatro, de dicção, de voz, de canto, toco piano, falo francês, tenho aulas de ginástica, vou à yoga, sou escoteira, estou no quadro de honra da minha Sou um escola. bocado infeliz, mas não Pronto, faz mal. tipo, e eu telefonei à minha médica a dizer: "Estou grávida de 12 dias", e ela dizia: "Ninguém está grávida de 12 dias". E eu: "Eu estou". Olá, malta, bem-vindos. A convidada de hoje é atriz, é encenadora, é agente de atores, inclusive a minha agente, é supostamente bombeira, vamos lá ver se é verdade ou não, e sem mais demoras, Sofia Espírito Santo. Olá. Obrigado. Obrigada eu pelo Obrigado convite. por estares aqui a uma terça à noite, às 9 e tal, ou 8 e meia, vá, 8 e meia, Ainda são com este ainda frio. ainda é a hora certa, Yeah. ainda é cedo. Nós agradecemos, é um luxo para nós e bem-vinda. Obrigada. Estavas a falar no bombeira? Sim, Eu vou-te explicar a história do se bombeiro. A faz história do favor. bombeiro é porque a minha filha, quando era pequenina, há aquelas coisas de pedir aos miúdos para dizerem qual é que é a profissão dos pais, falarem dos pais, arará, e a minha filha descreveu-me como bombeira. E eu, bombeira? Sim, tu estás sempre a ir apagar fogos. Pronto, é a expressão que eu uso E de não são constantemente fogos literais. Sim. de me estarem sempre a ligar para eu, pronto, lá vou eu apagar mais um fogo. Pronto, quando te ligam às 9 da noite e é preciso uma criança para amanhã de manhã, é preciso um ator para daqui a meia hora, pronto, Foi, aí gi- eu viro bombeira. foi giro a tua filha ter logo a imaginação fértil e a criatividade de ficar logo. Ok, não, ela. Então vai apagar fogos é bombeira, não Exato. é? Exato. O meu marido também é investigador e científico e ela na escola também, na altura, também achou que o pai era detetive, Ui, investigador detetive, incrível a portanto, sua narrativa e bora para a frente com isto. exatamente, Lindo, exato. fantástico. Olha, Sofia, nós gostamos de começar esta conversa com a mesma pergunta a todos os convidados. Ahm, Olhando para o teu percurso, para a tua luta artística do início até este momento que estás aqui presente, valeu a pena? Olha, é assim, eu acho que tudo aquilo que nós decidimos fazer na vida vale a pena, porque, porque nos traz alguma coisa, ok? No meu percurso está os 8 anos que eu estive em arquitetura paisagista. Lá vamos. E não, mas isto é importante começar por aí, porque, esses 8 anos, hum, claro que eu preferia ter estado no conservatório e claro que eu preferia ter estado em representação, claro que sim, mas essa formação trouxe-me uma vertente de coisas que eu uso hoje em dia e que se eu não tivesse, se calhar não usava. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Eu fundei o Grupo Teatro Infantil Animarte há 20 anos. Estamos quase a fazer 21, pronto. E quando eu o fiz, Perfeito. foi para um espetáculo no Jardim Botânico da Ajuda e foi adaptar a Alice a um. A Alice não é no País das Maravilhas, passou a ser a Alice no Jardim das Maravilhas, de modo a ensinar algo aos miúdos, ok? E portanto mete toda uma vertente de educação ambiental que se eu não tivesse estado em arquitetura paisagista Não não era por tinha. aí. A seguir foi o Robin dos Jardins e é um alerta sobre os incêndios a seguir foi o Tom Sawyer e o Tom Sawyer em vez de pintar as vedações faz plantações e ensina aos miúdos a plantar. Uhum. Portanto, há um conjunto de coisas que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida que nos vai Sim, trazendo algo especial. Portanto, se valeu a pena enverdar pelo lado artístico, claro, sem arte era. não há vida, não Yeah, é? De yeah. todos nós. Não há outra hipótese, De no fundo. todos nós. Eu Yeah. ainda hoje eu falava com a minha contabilista e eu dizia-lhe o que é que tinha sido do Covid sem música. Hum. Não vou falar da televisão, não vou falar de mais nada, vou só falar o Yeah. que é que tinha sido do Covid sem música. O que é que as pessoas fizeram imediatamente? Abriam as janelas, iam para a janela cantar, Completamente. tipo, Yeah. Houve malta a cantar portanto, o hino em conjunto, inclusive eu, na minha varanda, com o resto dos vizinhos e não sei o quê. Ou seja, exato. foi mesmo quando. Mas olha, pegando, ou seja, indo por partes, eu na minha pesquisa, ou seja, vi sem dúvida essa parte dos jardins e do paisagismo, e pelo que percebi, tu andaste nessa altura por Berlim, por Valência, não é? Muito relacionado com esses estudos e com essa área, certo? Absolutamente relacionado, ou seja, aquilo que eu fiz foi
eu não queria estar em arquitetura paisagista propriamente dita, ok? Não foi uma escolha, tipo, pronto, eu quero imenso isto. Não. Foi ok, só posso ir para. Foi um negócio em casa, ok, só posso ir para representação Com os teus pais? depois Os de teus ter pais um é que. curso. Ok. A minha mãe, principalmente. Pediu-te as garantias para, de género, Primeiro tiras um curso prova e que. depois, se quiseres, achava ela que eu me ia esquecer. Eu, ok, então já que estou a fazer isto, então que tire o melhor proveito e depois de Isso representar com que aquilo. idade? Desculpa estar a interromper. Eu tinha 18, né, Ok, quando ok. entrei em Sim, arquitetura sim, 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 paisagista. sim, sim. Ahm, e, e aquilo que eu mais gosto de fazer depois de representar é viajar. E portanto, ok, então tenho de fazer isto, então vou tirar o melhor partido disto tudo. E portanto, no quinto ano do curso estive em Berlim, em Erasmus, Hum. porque sim, antigamente os cursos eram de 5 anos. Era Ah, integrado. Pois não, era. não era, não. Depois tinhas 5 anos e depois, se querias, tiravas um mestrado. Não há cá essas coisas dos Na mestrados roubalheira. integrados, Bem, etc. yeah. Não, não. Um curso normal era 5 Uma anos. licenciatura. Sim, mas a licenciatura era 5 anos. 3 anos Mais eram. 2 de mestrado a Exatamente, pagar sim. bem. Bem. Sim. E portanto, eu fui para Berlim fazer Erasmus e depois, para o trabalho final de curso, eu fui para Valência para fazer o relatório final de curso e educação ambiental, E etc, foi algures etc. em Valência que tu, pelo menos foi o que disseram, que tu descobriste. ahm, Sim, Explica-nos lá essa parte. ou seja, já estava no fim Uhum. e, portanto, como já estava no fim, ah, e estava sozinha e há aquela altura em que tu começas a pensar, pronto, isto está mesmo a chegar ao fim. Eu já estava a trabalhar Uhum. num ateliê de arquitetura paisagista e, portanto, começas a pensar nas coisas e, portanto, há um dia em que eu telefono ao meu namorado, que é atualmente o meu marido, Oh, e, that's nice. e disse-lhe e disse-lhe que tinha sonhado que era atriz e que era isso que eu queria ser. E ele, então, bora. E portanto, Apoiou eu logo. quando Sim. cheguei ao aeroporto de Lisboa, ele não me disse nada e levou-me diretamente à Escola Superior de Teatro e Cinema. Eram 4h30, a secretaria fechava às 5 e a senhora disse-me que as inscrições terminavam no dia seguinte, Ui. sexta-feira, e que eu tinha de entregar imensos documentos. E portanto, em 24 horas, nós arranjámos tudo aquilo que era necessário para eu me inscrever. Portanto, eu não tive propriamente tempo para pensar se me inscrevi ou não E a e o que eram audição? as provas, etc. As audições eram muito mais complicadas também do que são Pois. hoje em dia. Depois, na altura, eu inscrevi-me e então eram 2 dias. Acho que como hoje em dia, uma manhã, 2 manhãs e 2 tardes para entrevista, voz, movimento e corpo, não, movimento e voz, Uhum. e, e então eu preparei-me às escondidas, para ninguém saber que eu me estava a candidatar. Ninguém saber do teu seio De familiar. ninguém, Sim, de ok. ninguém. Amigos, Para já ninguém. para não me perguntarem. Sim, sim. E Para não aumentar a depois, pressão. não, e depois era assim: se eu falhar, não quero que eles saibam, agora Ok. não. E então, Há dois hum, tipos de pessoas: as que fazem isso e se protegem e as que contam por entusiasmo à malta. Yeah. eu não Eh, conto quase nada por entusiasmo. ok. E digo sempre para nunca ninguém o fazer. Até estar feito, tu nunca sabes se não se vira contra ti. Em termos de quê? Mas Tudo, mesmo aos tudo. amigos mais chegados? Sim. Tem a ver com energias? Não. Não tem a ver com energias, mas tem a ver com tipo, este meio é muito pequeno, há pessoas muito más e tu nunca sabes se a meio do caminho alguém não te estende a perna para tu te Ok. espetares e te passar à frente. Sim. Isso é E isso pessoas do. acontece. Pois, pois. Mas pronto, voltando a Exato. isto, Há boa e energia. há uma cena, há uma história engraçada que é, eu a nível de voz, eu não cantava propriamente e era uma pauta, não havia como ouvirmos, não havia nada, não é? E agora como é que eu me preparo? Tive uma amiga minha que me ajudou mais ou menos com o piano e eu tinha um pianinho com 7, mas era um pianinho de bolso, tim, 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 com 7, com as 7 notas e eu tentei desdobrar o que é que aquelas notas eram na pauta para aquele pianinho e tirei mais ou menos a melodia. E então quando fui fazer a prova, eu fui a última a cantar, portanto também ouvi os outros todos a cantar. Portanto, quando chegou à minha vez, eu tipo adaptei, tipo, isto deve ser mais ou menos isto. Só que a minha versão era completamente diferente do que toda a gente estava a cantar. E então O que chegou pode à ser minha bom. vez e eu desatei-me a rir e disse à professora, que era a Maria Repas, eu disse-lhe: é que eu não me preparei assim. E ela, então canta o que é que tu preparaste. E eu cantei. E ela disse: como é que tu te preparaste? Eu posso mostrar? Podes. Eu fui à mochila e trouxe o pianinho.
é que eu mostrei os meus apontamentos e ela ficou a olhar para mim. E eu na altura pensei: "Pronto, já morri na praia", e foi precisamente o contrário, não é? Foi tipo: "Uau, que É. giro". E depois nessa altura eu expliquei, tipo: e ela: já cantaste?" E eu: "Não", e ela: "Como não?" Eu: "Não, tipo, as aulas na escola, mas, Sim. eu não tenho música antigamente era no quinto e sexto ano". E portanto eu já tinha estado do sétimo ao 12º e tinha estado mais 8 anos em arquitetura paisagista, É. portanto quer Sim, dizer, sim, sim. Não te há quantos consideravas. anos eu não tinha voz? Yeah. Aulas de voz. E ela disse-me: "Então está bem, então agora canta mais alto". Pronto, o que é que a boa da Sofia fez? Eu cantei mais alto volume. Não fui mais aguda. Sim. E ela desatou-se a rir, ela: "Não, mais alto não é isso". Mas é giro que ela E deve ter assim, respeitado, ou seja, pá, foi muito esta engraçado. miúda pode não saber as vertentes todas técnicas, mas quer imenso Sim, e até não, e compreende. correu muito bem, correu muito bem. Não, e depois na altura as provas ainda eram depois disso, ainda tinhas, regressavas, isto era em julho, em agosto regressavas para fazeres, um monólogo e um diálogo, Ui, e regressavas em setembro, havia 25 vagas, ficavam 50 na escola a ter aulas durante uma semana, e ao final de uma semana é que eles faziam a seleção dos 25 que entravam. ui. Hã, Não era passas duas fases e estás lá dentro, era não, mesmo. Bem, não. E eu não fiquei nos 25 primeiros. Quando saíram as classificações, eu fiquei em 28º. Depois, entrou a média do 12º ano. uhum. E então aí eu, subi um lugar para 27º. E depois havia a esperança de que, se alguém desistisse, que essa vaga ficasse. Alunos que são colocados no Porto ou que Duas vagas neste desistem, caso. etc. Sim. Pronto, e então eu e uma colega minha ficámos as 2 na secretaria todos os dias à espera que Ui. alguém desistisse. Ela, ao terceiro dia, pôde-se inscrever, porque houve uma aluna que desistiu. Eu não, eu sofri até sexta-feira, às 5 da tarde. Às 5 da tarde havia uma aluna que não se tinha inscrito e, portanto, eu estava preparada para me inscrever. Ela chegou às 5h30 Ui. e o senhor da secretaria disse que dependia de mim ela inscrever-se ou não. Eu disse, obviamente que a vaga era dela e não fazia sentido por meia hora estar a tirar a vaga fosse a quem fosse. Obviamente, Ah, respeito. e Sim, portanto senhor. ela Não inscreveu-se, eu fui seria para toda a gente. casa e tal, pronto, é porque não tinha de ser. Segunda-feira ligaram-me da escola a dizer que ela tinha ligado a perguntar se ela desistisse se a vaga era minha e que lhe tinha dito que sim, e então ela desistiu e a vaga foi minha. Quem é que é essa pessoa? E eu não Não? vou dizer, Mas é uma não história vou bué dizer. bué da bonita mesmo. E depois, depois disso, ainda houve outra desistência, porque depois de mim também entraram Mais mais pessoas. pessoas. Foi o destino. Então eu acho que ainda entraram tipo, ou seja, mesmo aquela pessoa que estava em 27 e que depois trocámos por causa da média de 12º também entrou. Também entra. Ahm, e pronto. Foi o E destino. Foi o destino, tinha de ser. Tu fazes os 3 anos de conservatório? não fiz. Ah, não. Ah. Eu não Porque fiz. tu, entretanto, vais para LA, Inglaterra, não é? Faz isso tudo. A questão é que, Uma repara, história eu por já trás. só entro na escola, já entro na escola, já estava. ah, Já estavas noutra idade, já estás a querer a tua independência, já estás a querer A fazer um vida monte de meteu-se. coisas, e Sim. então, tipo, de repente, ok, eu fiz o primeiro ano cheia de força de vontade, entrei, começo as aulas em outubro, novembro, dezembro, e em janeiro eu vejo um papelinho numa porta. A minha vida é toda feita de papelinhos e coisas por acaso. Sinais. E está um papelinho em que eu leio de repente assim, Teatro Vilaré, casting e tal, e já ia atrasada, fui a correr para a aula e quando voltei o papelinho já não estava lá. E portanto liguei para o Teatro Vilaré, eu acho que vi. Sim, está a haver um casting, é para uma pessoa entrar numa peça de teatro só com a sua voz. Só com Hum, a sua voz? sim, portanto é só a voz que entra. Ah, ok, ok. E eu pensei, isso era perfeito, porque eu nunca fiz teatro, eu nunca nada, estou aqui a ter aulas, seria maravilhoso. No dia do casting, eu entornei o tabuleiro por cima de mim. Então fui para o casting uma t-shirt branca cheia de esparguete à bolonhesa. Bolonhesa, Estás a destacar. bolonhesa é daquelas cenas que Que tipo, não vai sair. não queres que esteja na tua roupa.
estava constipada, não estava com vontade nenhuma de ir, mas eu tinha combinado com uma amiga minha que a levava, porque eu já tinha carro na altura, e então levei-a. Como a levei, pensei também já aqui estou, e então quando entrei, eu não fazia a menor ideia ao que ia a nível de elenco e de atores, etc. Uhum. Nem me preparei com nada. Também não era para preparar nada de Pois, especial. sim. Mas então entrei e dou de caras com o Miguel Guilherme e pensei que vergonha. E então a primeira coisa que me saiu foi: é servido. Saudades. Esparguete à bolonhesa do conservatório, mesmo bom. E ele diz que eu o conquistei nessa entrada. São timings de Depois, comédia também. Nasces depois, com isso, ele não supostamente. dava grandes indicações, ele não deu indicações, fizemos uma leitura e eu percebi na leitura rápida onde estavam paragens, etc. E basicamente era uma criança a chorar. Era um rapaz, o João, que estava num quarto a chorar. E eu fiz esse casting e fui-me embora. E, e ligaram-me a seguir que eu tinha ficado. Quando me contrataram, é que eu fiquei a saber que era uma peça que era com o Miguel Guilherme, a Rita Blanco, o Adriano Ui. Luz e a Rita Del. Portanto, eu pude estar nos bastidores a assistir, porque ao fim e ao cabo eu não estava a entrar, eu estava Uhum. só a assistir ao processo do espetáculo. E fui fazendo a escola ao mesmo tempo que estava no Teatro Vilaré a fazer esse espetáculo. Uhum. Até que acabou por volta de maio, junho, e Estávamos um ano e meio de conservatório, não era, nessa altura? não, ainda só tinha, portanto, eu tinha começado em Ah, setembro, não é? Portanto, ainda estava no primeiro ok, ano ok, ok, letivo. ok. Fiz Nem, isto tudo sim, nem durante um o ano. primeiro ano. E quando estava a chegar ao fim, no último dia das autoavaliações, vou a entrar e vejo a pôr em lixo um papel onde vi o símbolo da Endemol. Eu vi o símbolo da Endemol, mas já ia atrasada. Estava num E sítio. então lá fiz a aula. Quando saí, fui ter com a empregada do. Tive a despejar os caixotes, onde é que está o lixo? Já o levei, menina. E eu estava em pânico, era toda a gente à procura de ver se encontrava símbolos da Endemol. Então, não há problema nenhum. Boa da Sofia, vai para o computador e procura Endemol. Ligava, sempre impedido, sempre impedido, sempre impedido. E na altura eu sabia que, quem é que era, porque na altura tinhas 4 canais, não é, portanto, se te desses ao trabalho de ler as coisas nos Uhum. rodapés, sabias quem é que tinha os cargos. E então eu fui para o mail fazer tentativas, Ui. e uma das pessoas que eu sabia que trabalhava na Endemol e que estava, que tinha algum cargo de responsabilidade, chamava-se Pedro Curto. E então, eu fui para o mail escrever pedrocurto@endemol, pedro.curto@endemol, P curto, fiz todas as variações que se pudessem imaginar e mandei um mail a explicar quem eu era, o que é que tinha Uhum. feito, e que tinha visto um papel a ir para o lixo e que não sabia se a Endemol estava ou não a fazer, um casting, Uhum. portanto, mas que me dispunha. E telefonaram. Eu tive todos os mails devolvidos menos um. E eu, pronto, bingo, chegou lá. Então Ai, telefonaram. quantos é que foram? Tens mais ou menos ideia? Não, não foram muitos, porque Ah, também não há muito. É ok. P. ponto curto, Pedro. Eu acho que. Experimentei. Sim, Atenção, Pedro Curto já não trabalha em animal. ok. Aliás, hoje em dia é gente. É gente. Força, Ah, Pedro. beijinhos, Pedro. E, olha eu, convencida a achar que ele está a ver. Vai Ah, ver, vai ver. não, Pedro é capaz de ver. Ah, Vamos identificar o Pedro. eu Obrigado, identifico, eu Alfredo. identifico. E, e na altura eu fui chamada ao casting, mas isto foi tudo muito. Estamos a fazer casting, é o último dia, brará, aparece, A ok, clássica correria. clássica correria, e a Sofia esqueceu-se do básico, perguntar se havia texto. E ninguém lhe mandou texto, e nada de texto, e portanto a Sofia também entra no casting, chega a Endemol, atrasada, e. Então e o texto? Quais texto? Não sei texto nenhum. Mas não há problema, não há problema, eu decoro rápido. E eu costumo dizer que esse momento houve uma luz que se desceu sobre mim, porque o texto não era propriamente pequeno, mas eu lembro-me de ler pai 2 vezes e que decorei o texto imediatamente. Foi assim uma cena tipo. Só que a seguir entrei dentro da sala de casting e era o João Perry que estava a dirigir o casting, então eu morri, tive uma apoplexia.
Tipo, oh não, tipo, vou morrer de vergonha. E ele foi amoroso comigo, tipo, não há razão nenhuma para estares nervosa, etc. E foi a Ana Brandão que me deu a contracena, e correu muito bem, e eu fiquei. Ou seja, isto para explicar que Uhum. ficas, então, numa novela, começava em setembro, portanto, congelas matrícula no conservatório. Pá, isso é a melhor razão, eu acho, para te Ok. afastares. Nesse verão, eu já tinha decidido ir, e eu nesse verão fui para os estúdios da Universal fazer um workshop da New York Film Academy durante 4 semanas, ahm, que era muito fixe. Eu não sei hoje em dia como é que funciona, porque eu sei Uhum. que a New York Film Academy não está dentro dos estúdios da Universal. Antigamente estava, juntamente com a DreamWorks, Uhum. e o que é que acontecia? Era um workshop de 4 semanas, em que nós, trabalhávamos nos cenários da Universal, e todas as semanas os alunos de cinema eram obrigados a fazer uma curta. E para essa curta eram obrigados a usar os atores de acting for film. Ou seja, todos nós, atores de acting for film, tínhamos a oportunidade de entrarmos nas Ali. curtas que eles tinham de gravar. E, eram diferentes cenários e podíamos usar tudo da Universal. Imagina, ah, eu fiz uma curta, no cenário do Jurassic Park. Uhum. Eu fiz uma, numa de cowboys, em que tínhamos cavalos. Bem, que luz. E vêm os cavalos e vem o tratador e: não Adaptas-te bem sabe lá? andar, não sabe andar a cavalo, não faz mal, nós fazemos isto, isto e Ok. isto. Portanto, hum, é a magia de, por um lado, estares a viver à séria só com estudantes, hum, pá, e eles eram super precisos naquilo que te explicavam e naquilo que te ensinavam de acting for film. Era muito específico também, não é? Eu costumo dizer que as bases de televisão não é as bases, mas os fundamentos básicos para Sim. tu funcionares em televisão, e por isso é que tens muita gente que funciona em televisão e que depois É uma se skill, espeta num palco. mas não é a skill mais profunda em termos de interpretação, não é? Pronto, basicamente acho que é isso. Não sei, eu acho que isso também tem a ver muito com o tempo, Sim, sim, não é é? com o Tu formato, tens não é? Sim. representações estrondosas, acho que tem muito a ver com o tempo, que nós temos para fazer as Sim, é com o coisas. formato que aquilo é produzido, não é como há tanta. Tu, tu fizeste e fazes bastantes novelas. Num dia tu podes gravar tipo 20 cenas, não é? Isso é o mínimo. Pronto, 20 cenas com espaço temporal diferente, não é? Ou Sim, seja, claro. eu acho que é uma skill que deves ganhar certamente ao longo do tempo em ficar, ok, situaste rapidamente dramaturgicamente, mas ao mesmo tempo, como há pouco tempo, é preciso simplificar se calhar certas coisas, ou Eu chegar acho que mais rápido depende eu acho depois, que depende muito atingir mais rápido a das emoção. Pois, novelas e das personagens. Eu ok. eu eu há representações que eu acho que são em novela, que eu acho que são um mimo, e tipo, estou agora assim, de repente, para mim, a Dalila Carmo numa novela que era, Na Corda Bamba, Uhum. tipo, intocável. E alguém conseguir fazer aquele tipo de trabalho à velocidade a que, se faz novela, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E as pessoas não sonham o trabalho que está envolvido quando veem uma novela. Não fazem. Acham que. Porque tudo parece fácil. E não é. Toda E a gente não acha é. que é capaz de fazer também, até estares lá e, e veres como é que é. Não é fácil, não De é todo. fácil, não Sim, é sim. fácil. E depois porque o stress, e depois porque um enerva o outro. Sim, É sim, sim, not sim. my favorite thing. Mesmo. É uma máquina que anda muito, muito rápido, não? Pois, quer dizer, é o que é. Eu acho que hoje em dia é urgente que a televisão se reinvente. A televisão tem de se reinventar. E eu acho que essa reinvenção tem obrigatoriamente de passar pela reinvenção dos formatos. E nós em Portugal continuamos a insistir muito no formato de novela, porque Ah, achamos que as pessoas, só papam ah, aquilo. querem muito novela, e não quer dizer que as pessoas não gostem de Yeah. novela, mas não sei. Ah, Sim, sim, sim. Não, não tomar esse o esse nosso já era público. outro tema. Sim, sim, sim. Não, mas não tomar o nosso público como. Ah, não, eles, como isto, como eles veem, eles só querem este tipo de nível e não, Pois, porque senão não precisamos vamos aumentar a continuar fasquia. ad eterna a ter Big Brothers e Sim. a fazer esse tipo. Que é diferente. É entretenimento, é outra coisa, não é? Na realidade, mas Pronto, sim. mas se nós vamos por aí, Pois.
Se nós vamos por aí, então tu tens uma cena que é uma não evolução e depois queixas-te porque as pessoas entretanto deixaram de ver televisão e queixas-te porque entretanto as pessoas foram para as plataformas ou queixas-te. Yeah, yeah. Tu gostavas que esse mundo primasse mais a qualidade, basicamente, ou não? Sem dúvida, Yeah. sem Em dúvida. termos do objeto artístico, pronto, sim. Claro que constantemente, me calam, dizendo-me: "Ah, a TV2 RTP2 tem muito boa qualidade e não tem audiências". Não tem audiências porque as pessoas não estão habituadas a. E a RTP2 tem muita coisa, muitas séries boas, europeias, mas estrangeiras, não é? Ou seja, eu acho que também é diferente. Tem N tem N coisas diferentes que são maravilhosas e essa Uhum. coisa porque são europeias, nós, Há habitua menos público português, é só isso, talvez, digo eu. sim, mas isso é como tu teres filmes fabulosos franceses e hoje em dia calculo eu que sejam menos consumidos, pelo menos eu quando falo com miúdos, ninguém vê nada que é francês, ou tipo: Uhum. "Ai, é em francês". Sim, sim, Tem sim. uma qualidade fantástica, são fenomenais, há filmes para todas as idades. Eu consumo muito tudo o que são produtos destinados a infantos-juvenis. Os franceses são exímios, têm coisas maravilhosas e eu quero mostrar a miúdos: "Ei, assim é em francês, tipo, mas se for o mesmo produto falado em inglês, é maravilhoso". É. Talvez tenha a ver com a educação, não é? Ou seja, eles sendo incutidos a isso desde, Pois desde, eu não vou desde dizer jovens. que não, lá está, mas lá está, Yeah, yeah, isso só se faz. educação. Sim, Lá sim. está, habituares as pessoas a, Yeah, yeah. não é? Não Sim, é, não sim. é por tu lhes dares sempre. Tu só conheces, tu só gostas daquilo que conheces, não é? Se eu todos os dias te der neste um mel, não é? Se um dia te quiser dar Cerelac, tu vais-me Então, dizer que pá. tipo, então, olha, eu vou fazer publicidade para ti. Estás a ver? Sem que... Sacanas. Cerelac, neste um, faz favor. Demos ao trabalho de tirar o rótulo Te ali. tirei o rótulo da garrafa, que ninguém percebe que água é esta pelo formato. Mas pronto. Olha, indo agora para coisas que certamente pronto, dão prazer e sentido, como é que nasceu o teu grupo a animar-te? Não sei. Como é É que, assim, ou a sei. ligação com as crianças, vá, nem que seja por aí, esse nicho, não é? A ligação com as crianças foi sempre. A ligação com as crianças foi sempre. Eu sempre fui. Eu sou a prima mais velha, eu sempre fui a prima dos miúdos Que todos, cuidava de toda a gente. até porque sou mais velha e o primo que eu tenho a seguir a mim tem menos 5 anos e depois o outro também tem menos 3, portanto são 8 anos de diferença, portanto já cria Uhum. diferenças. E a minha prima mais nova tem 32 anos de diferença de mim. 32 anos é muito. Está tudo bem. Está tudo bem. Pronto. Sorrir e assinar. Exato. Mas eu sempre fui por aí e sempre houve uma coisa que eu adorei ver, que era programas com crianças na televisão. Sempre. Ah, fosse o Sequindouro e tu dizes assim: "Ah, tá bem, mas vias quando eras miudinha". Não, Não. não, eu com 15, 16, 17, 18 eu adorava ver o Sequindouro e ver as expressões dos miúdos e a maneira como os miúdos cantavam. A Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz. Tudo o que houvesse na televisão que tivesse miúdos, Ok. sempre me interessou pelo que giro como é que fazem ou que giro como é que chegam Como lá. é que o miúdo reage a isto? Exato. E, E é o que te pedem para seres normalmente como atriz, não é? e Aquele depois lado mais. E depois o que aconteceu foi que, surgiu a oportunidade de começar a dar aulas a crianças, e porque tanto nos Estados Unidos como em Londres, eu tive uma disciplina sempre de haviam disciplinas que nós poderíamos escolher e eu sempre, quis a direção de elencos infantis. Sempre foi uma coisa que eu quis muito ter. E entretanto surgiu a oportunidade ao mesmo tempo que, eu critiquei o teatro infantil que que se fazia. Hum, Eu para mim há grupos que são intocáveis, como o TIL, o Teatro Infantil de Lisboa, mas havia muita coisa que era: "Ah, meninos, estão cá hoje, vamos fazer ok. teatrinhos, é!" Sim, sim, sim. E então eu saí de um espetáculo qualquer, não sei mesmo qual, e eu terei dito: "Credo, que horror!" Isto porque por E volta de 2004 por aí, não era? sim, Yeah, e sim. responderam-me tipo: "Então faz melhor". E eu fiz e eu criei um espetáculo que era mesmo só para ser aquele espetáculo.
era só um. Íamos estar em cena durante um mês e meio e tal. E então fiz uma audição, escolhemos as crianças, fizemos as crianças também. Isto também veio porque eu tinha estado a dirigir uma série que era o Só Gosto de Ti, Uhum. e a série ia terminar, e então, tipo, eu estava cheia. Eu sou muito emotiva, portanto, eu chorava, chorava, porque me ia despedir dos É miúdos. duro, são processos E, profundos. e efetivamente, a miúda da série, que era uma Fala Lourenço, era uma Alice perfeita. E o Vasco Ferreira era obviamente um coelho perfeito, e portanto eu disse: "Não se preocupem, não nos vamos separar, porque eu vou fazer um projeto para nós continuarmos". Então foi tudo junto, houve um conjunto de energias positivas e nós pusemos a Alice em cena. Chegou a julho, chorámos todos imenso, despedimos-nos todos imenso, Mas tu despedimos-nos estavas todos sempre imenso. estavas E sempre eu é. fiquei com aquele chipzito, passou o verão e em outubro nós tivemos um almoço com todos os miúdos que tinham participado na Alice, e houve 3 miúdas que vieram ter comigo a dizer que tinham tido uma ideia, que é porque é que nós não continuávamos, não existia Animarte, era o espetáculo. Nós na altura até nos intitulávamos o Grupo de Teatro Infantil do Jardim Botânico da Ajuda, era como nós nos chamávamos. E então, eu disse: "Ó filhas, porque isto não deu dinheiro, quer dizer, o dinheiro que nós pusemos foi o dinheiro que recebemos, mas isto dá tudo muito trabalho. Então e se nós dermos o nosso mielheiro?" Ui, E o mielheiro dava tipo 16 euros ou qualquer mas coisa assim do emocionou-te. género. E eu fiquei a pensar naquilo e contei a uns amigos meus. Fofinho. Até que, eu fui contactada por, uma empresa, que me contactou para fazermos um espetáculo, para uma festa de Natal, e quanto é que nós cobrávamos. E eu disse, na altura, era no Porto, eu disse 5.000 euros. E compraram-nos o espetáculo. Eu pensei, devia ter pedido 10. E então Há eu uma regra, quando compram à primeira é sinal que podias sim senhora, mas eu não, com esses cinco mil Sim, euros já nós era fizemos o espetáculo no Natal, e foi uma base para, a partir daí, termos um fundo de maneio para claro, conseguirmos, até porque já tínhamos aprendido com erros, nós tínhamos gasto imenso dinheiro a em coisas fazer que o não eram assim tão som, preci etc. Nós, no segundo ano que nós tivemos, o primeiro ano, nós pagávamos 750 € em 2004 a uma empresa para nos fazer o som do espetáculo, e na altura já era muito bom preço. yeah. E então nós, no ano a seguir, nós agarramos, nos amplificadores do meu pai, numa mesa de mistura do meu tio, punhamos tudo dentro do porta-bagagens do carro, a junta de freguesia emprestou microfones, o grupo desportivo da Companhia de Seguros de Fidelidade emprestou-nos, sei lá, um monte de coisas. Então nós tínhamos tudo montado no meu carro, abríamos o porta-bagagens, tínhamos ali o som e fazíamos assim. E foi assim que então aumentámos, e ao final de um ano e meio, o som já era completamente nosso, a luz já era nossa, e foi assim que depois foi crescendo. Incrível. Depois, olha, depois passa a ser a tua prioridade, sabes? Porque depois, Ficaste demasiado ligada. pois, porque Demasiado não, pronto, muito bem ligada. depois o que acontece é que a vida vai passando por ti, e a certa altura tu pensas: "O que é que realmente interessa?" E eu acho que o Animarte é a cena, sabes? Tu em paralelo estavas no Animarte, mas sempre em paralelo com os teus trabalhos como atriz e sempre a acontecer. Toda a tua envolvida só no mundo artístico, a fazer vida disso, dessa maneira. Sim, 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 completamente. Perfeito. E atenção, eu nunca, o Animarte não dá um cêntimo, eu nunca recebi um cêntimo do Animarte. Ok. Ao ponto que alguns colegas teus perguntam-me, eu não respondo, ah, Quanto porque é é que tu que eu ganhas? faço isso? Não, porque é Ah, que eu faço? Porque é que eu o faço? ah, Porque eu abdico de todos os sábados à tarde e todos os domingos. Ahm, nós e sabemos, tentámos marcar esta conversa para sábado e não deu. não, é impossível. Os sábados então para mim são terríveis. Ahm, e, e a certa altura tu começas a ver que há coisas muito mais Yeah. importantes do que o dinheiro, sabes? Sim, sim, sim. E o Animarte é sem dúvida nenhuma essas, e ver aqueles miúdos, e ver todos os miúdos que por cá já passaram, e tudo aquilo que eles já fizeram, e tudo aquilo que eles conquistaram, e tudo, é um orgulho, estás a ver? Yeah. Porque eu costumo brincar. Hum, há uns anos, eu quando estava a sair das pré-nomeações para os Globos de Ouro, a Cláudia Vieira virou-se para mim e disse: "São quase todos teus os É. Revelação". E vai chegar o ano em que vamos chegar ao melhor ator e melhor atriz, e eu vou dizer:
foram todos meus alunos. Pois é que é isso. Vocês têm uma relação super chegada e tu apanhas muitos deles desde a altura de miudinhos até depois, alguns deles, acredito que não sejam todos, mas formarem-se mesmo como atores profissionais. Sim, não, o objetivo do Animarte, eu costumo dizer que não é criar atores, é criar adultos. Nós temos miúdos do Animarte, temos uma médica no IP Aeroporto, temos arquitetos, temos engenheiros bioquímicos, temos. Ou seja, que eram ah, crianças no Animarte e que hoje em dia sim, são. Sim, 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 sim. sim, Há muitos deles que vão para a vertente. Ou melhor, hoje em dia, já com o sucesso que o Animarte tem desde 2004, já há malta que vai para lá com esse intuito, infelizmente sim. porque não era sobre. Ok. Infelizmente sim. Infelizmente sim, E é diferente a energia. deles e dos pais e das Ui. expectativas e daquilo que É esperam como ao que futebol, que os encontram. pais ficam. Vai Eu ser. não dou eu não dou grande hipótese e nós, repara, nós normalmente nas audições, tipo em 100 miúdos escolhemos 2. Hã, há audições que não tanto. Eu, por exemplo, eu não sei se este ano, se nós vamos chegar a ter nós vamos ter uma audição agora no dia 30 de março, eu não sei se nós vamos ter 100 miúdos inscritos na audição. Porque hoje em dia já tens uma cena que é os pais acharem que é demasiado, pá, ao sábado à tarde e ao domingo, opá, Não lhes dá coitadinhos. jeito até, um género um Não, as tempinho pessoas para acham que é namorarem. tudo muito, estás a ver? Eu venho de um eu venho de uma altura em que nós, eras atleta de competição e aquilo que tu treinavas a nível de horas e aquilo que tu fazias era Era a tua vida. era a tua vida, e se querias tocar imenso piano ou se querias, violinos, etcéteras, então há um lado de superproteção Né? e depois também há um lado de sobrecarga, que é: "Ah, mas calma, porque ele também", já tens isso, que é: "Ah, mas calma, porque tem inglês e tem a natação e tem a patinagem e não sei quê, e no meio temos de encaixar o teatro", ou seja, tipo, eu costumo dizer que não dá para conciliar, não dá. O Animarte é realmente uma cena para miúdos vocacionados, independentemente daquilo que eles vão querer ser no futuro. E às vezes isso é difícil as pessoas perceberem quando eu tento explicar que uma criança aos 7 anos pode ser vocacionada para teatro, como Uhum. pode ser vocacionada para dança, Hum. como pode ser vocacionada para música, sem ter de vir a ser ator, Claro. pianista ou bailarino, não é? Não tens de ser. Ahm, e portanto, se tu estás nos escuteiros e os escuteiros são bastante intensivos, ou se tu já estás numa classe de ginástica e já és de competição, então não faz sentido vires ainda também apostar em Pois, mais pois, teatro. Então, nesse caso, ótimo. Há grupos que têm aulas mais curtas e mais pois. pequenas, mas na verdade o Animarte acaba por funcionar como uma companhia cujos atores são crianças. É. Agora repara, É sério, teatro é sério, dá imenso trabalho. a É. questão é que nós tentamos, a minha equipa são eles. Eu não tenho uma pessoa para os maquilhar, eu não tenho uma pessoa para a roupa, Uhum. eles são responsáveis. Hoje há uma pessoa que é responsável. Isso é Tu, fazer tu muito hoje bem. és o protagonista, não és? Ok, há 2 elencos. Tu hoje és o protagonista, então amanhã tu és frente da casa e vais estar a sentar as pessoas. E depois voltas a ser protagonista, mas a seguir vais ser o responsável do guarda-roupa. Ui. E se o guarda-roupa não tiver em condições, a responsabilidade foi de alguém. É de todos, daquele grupo, daquela companhia, daqueles 25 miúdos. Claro que há miúdas que gostam mais de maquilhar e que gostam mais de pintar, tudo bem. Pode fazer mais vezes, mas vai passar também por. Sim, sim, ou seja, eles rodam tudo, inclusivamente a mesa de som, inclusivamente no jardim botânico, são eles que montam os cabos, que montam os microfones, que montam tudo, que põem as cadeiras, que varrem o espaço onde as pessoas se sentam, que põem as vedações. Uhum. É esta equipa de miúdos que faz isso quando nós estamos em cena. E isto é uma escola, estás a ver? É. É uma Isso, escola de vida. isso Não é. é só uma questão de não é só uma questão de artística. É. É aprenderes a respeitar tudo e todos, porque tu não deixas de ser menos importante porque estás hoje a fazer frente Frente da de sala, casa. sim. É ou não é importante? Completamente. Sim, sim, É sim, ou sim. não fundamental? Tem ou não tem de lá estar alguém a fazê-lo? Uhum. Então tem mais valor do que tu porque és protagonista?
Porquê? Eu acho que é muito fixe, para além das práticas, ou seja, o teatro no geral para as crianças, quem me dera a mim ter tido mais cedo na escola e de maneira até obrigada, porque pelo menos eu era mais daquelas crianças que gostava mais do futebol e essas coisas, não estava tanto aí o meu lado artístico. Então acho que é fixe ser uma coisa que podia ser obrigada nesse sentido, tanto pelas metodologias de autoconhecimento, tu acrescentares aí esse rasgar de ego de género, vais fazer tudo, vais aprender a ser autónomo, pá, eu acho que é mesmo muito fixe e valioso para eles, de certeza. Tu, tu alguma vez tens com eles aquela conversa dura para aqueles que querem seguir carreira, vá, ou percurso artístico, a conversa dura de como é que é a realidade do mercado? Ou Sim, oh, é? mas eles passam por isso. Eles passam por isso, porque é assim, Elas? paralelamente com o Animarte e para o Animarte se sustentar, o que acontecia é que há custos fixos, etc., que tu vais tendo numa associação, e o que acontece é que havia agências que estavam a representar os miúdos, ou seja, eu dava-lhes formação gratuita e dou-lhes formação gratuita, e depois havia agências que os representavam sem que de nada adviesse para nós, antes pelo contrário, estavam a lucrar com o nosso trabalho, e eu dei por mim muitas noites a resolver contratos e problemas de contratos que não me diziam respeito, mas porque os miúdos não estavam propriamente bem defendidos. Então surgiu a True Sparkle como a agência que representava os miúdos do Animarte. E o Hum, objetivo da True Sparkle, na altura, era só representar os miúdos do Animarte. Mas, no espaço de 6 meses, cresceu brutalmente yeah. e então deixou só de ser a agência que representa os miúdos da True Sparkle, do Animarte. Mas foi essa agência que veio sustentar o grupo. Giro, então foi como maneira de apoiar os miúdos que tu criaste a Tour Sparkle. Eu já ia aí também O que é e que é, acontece? O que é que acontece? Acontece que então estes miúdos do Animarte também passaram a ter mais oportunidades lá fora, não é? Porque têm mais castings, uhum, uhum. porque tem mais agência que os representa. Apesar de uma coisa é ser Animarte, ok? Os miúdos do Animarte podem ou não estar na True Sparkle. Sim, não é E outra coisa é seres da True Sparkle, porque és da True Sparkle não quer dizer que estejas no no Animarte ou que Animarte, tenhas um claro. acesso ao Sim, sim, Animarte. sim, sim. O que acontece é que a comissão, o lucro da True Sparkle sustenta o Animarte. E foi por isso que nós, por exemplo, em 2018, nós produzimos uma longa-metragem. Não é do dinheiro do Animarte, Só com miúdos? só com miúdos. Miúdos que depois crescem. Sim, sim, sim. E, Ou isso- seja, eu já e- tenho. e E, a e malta têm conhece hoje em pais dia. e têm avós, né? Portanto, eu já tenho. hum, já tenho agenciados com 70 anos, portanto, porque depois vêm vindo e vão crescendo connosco. Ah, agora, o que eu te queria explicar é que eles, no mercado lá fora, não deixam de ir aos mesmos castings que os outros, Uhum. né? E, portanto, a certa altura, há sempre aqueles dias em que eu chego e me sento e eu, ok, então é para dizer que relativamente àquele casting assim assim, foi ganho por aquele, ou foi ganho por aquele. Giro. E tento fazer o esforço de que todos batam palmas e de que todos fiquem felizes de, Por- pelo menos é um dos Porque muitos que nossos, estou. Não fui mas eu, mas. obviamente, quem não sente também não é filho de boa gente, Claro, né? E é. obviamente que, E é que fixe custa, reconheceres que custas. Epá, está-me a doer, mas vou na mesma tentar apoiar o amigo X ou a amiga X. claro, e tem mais é que Mas ser, e tens reconhecer é que de dói, na mesma, eu acreditar, acho que é fixe. e tens de acreditar que da próxima vez és tu, e Yeah, vais continuar a trabalhar, yeah. porque às vezes as batalhas, E tem a ver com o perfil, muitas vezes, né? Pelo teu bom ou mau trabalho, às vezes, não é? claro, Há tantas variáveis que é claro, tramar. claro, Mas tu fazes claro. essa explicação toda então Sim, de. sim, e falamos sobre isso, Isso é sim. muito fixe, isso é bem saudável. Quais é que hoje em dia são os critérios para entrar na True Sparkle? Na True Sparkle, Sim, sim, na True Sparkle. olha, na True Sparkle é fundamental, nós deixarmos de receber candidaturas diretamente, porque nós, temos meses de 1000 candidaturas e eu tenho vida. E não Sim, 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 sim. e não consigo estar a olhar para não sei quantas candidaturas. Então nós temos candidaturas online, que nós tentamos responder e estamos extremamente atrasadas. Sim, tipo, Eu tenho nós um. temos lá um aviso a dizer que é 9 meses, nós temos lá, um aviso a dizer que 9 meses, e se nós ao final de 9 meses não respondemos para voltarem a mandar, e eu sei que há tipo, nós estamos atrasados tipo um ano, porque não 9 meses, conseguimos. podia ser pior. E na altura, para mim, o mais importante é um vídeo da apresentação, porque nós só damos um espaço, acho que tem que ter tipo 3 megas, é um vídeo muito curto Uhum. e sem definição, mas que é, explica-me, a olhar para a câmara, porque é que queres vir para a Sparkle? Tipo, porque é que estás a contactar a Sparkle?
porque é que não estás a contactar outras agências? Ou o que é que tu vês aqui? O que é que tu achas? E esse vídeo é mais importante que o currículo em si? Ah, sim, sem dúvida. Vou tomar nota. Sem Pois, dúvida. temos ali o Joaquim, como já se viu, está desejoso de coisa. Agora vocês deviam editar isto e pôr o teu vídeo de candidatura à Eixe, meu Sparkle. Deus! Aí eu vou fazer isso. Meu Deus! Eu não Pois é, sei, eu não já podia não ser, tenho. não podia ser pelo meu currículo, a verdade é essa, não é? Porque o meu currículo A questão ainda é é. que toda a gente tem. A questão é que é assim, lá está, isto é como teres 100 miúdos e escolheres dois. Tu dizes-me assim, tu escolhes os dois melhores atores, ou os mais completos, aquele que cantou melhor, o que Uhum. representou melhor e o dançou melhor. Não, não, não é isso que eu estou à procura. Qual é que é o fator, o key factor? A honestidade. A tua honestidade perante o trabalho que tu estás a apresentar ali. A tua honestidade de poderes dizer que não consigo fazer isto, mas quero aprender a fazer melhor, o perguntar se podes melhorar, Hum, o estares a observar os outros e veres onde é que tu podes melhorar, e aquele miúdo que ao longo de um dia de audição vai melhorando e se empenha e não desiste e apoia os outros. Vou-te dar um exemplo. No casting das Chiquititas, há vários anos, hum, nós tivemos um casting final em que eles eram 16 miúdos que nós teríamos de escolher e, portanto, eram 32. Estavam lá 32 miúdos, até nem sei se não estavam um bocadinho mais, não sei. Bem, e nós entregámos, fizemos várias provas com eles todos juntos e a certa altura entregámos textos para eles levarem os textos e irem decorar. Demos-lhes tipo, agora não sei, meia hora, uma hora para irem decorar e voltarem. E demos, propositadamente, 4 folhas soltas, sem estarem numeradas. Estavam por ordem, mas não estavam numeradas. E entregamos. E então, há um miúdo mais pequeno que sai da sala, a correr, que era o Tiago Delfino, pequenino mesmo, e ele sai, e quando chega à curva das escadas deixa cair as 4 folhas. entendi. Os outros 30 miúdos passaram por ele, e ninguém parou. E há um miúdo, o João Rosa, que para, agarra nas folhas, põe as folhas por ordem e pergunta ao miúdo, que não conhece lado nenhum: "Queres que te ajude?" E o pequenino diz que sim. E vocês a E, verem. e nós todos a ver. E ele fica a ajudá-lo. O tempo acaba e nós mandamos-los entrar. Nós dizemos ao João Rosa, tipo, nós vimos e a Teresa Guilherme, na altura, também viu. E nós chamamos e o João Rosa, mas eu não tive tempo para ajudar o meu porque eu estive a ajudar a ele. Nós não te preocupes, vais ter tempo, vai olhando. E a Teresa Guilherme diz entre dentes: Este já está escolhido. Ela Hum, partilhava então da mesma. e realmente o João Rosa ficou escolhido, não foi só por causa dessa atitude, foi também depois pelas provas que fez, mas Mas essas conta muito. atitudes são as atitudes que nós temos de valorizar em miúdos, sabes? Yeah. Eu não me interessa, se tu tens um elenco de 16 miúdos, não te interessa sequer ter os 16 que querem ser e que fazem, que acontecem, porque pá, quando tu tens muitas galinhas no mesmo poleiro dá asneira. Sim, os processos é tudo mas sempre uma loucura de Dá emoções. sempre Sim, sim, sim. asneira, tipo, não podes, tens um galo numa capoeira, não dá sempre asneira quando tu tens muitas pessoas que de alguma forma querem sobressair ou que querem, É, não dá. Não quer dizer que não possam ser muito bons. é. Ah, Isso é um fator importante. É giro porque tu estavas a dizer isso. Eu lembrei-me agora, o João Silveira Ramos, o fotógrafo que tu conheces também. uhum, Eu lembro-me quando fui tirar as primeiras fotografias com ele, ele disse-me: Epá, tenta ser um gajo que seja porreiro de trabalhar. E agora está-me a fazer agora a coisa porque é dizer, pá, mostra que és um gajo porreiro, porque és, não vais tipo com uma de qualquer coisa assim. claro. Tipo, mostra que és um gajo porreiro, porque é para um processo, para não sei o quê, para um set, seja o que for, a malta, para além de seres bom, quer um gajo porreiro. Tipo, e tem que resultar. Claro que no nosso caso não é só ser o puto porreiro, Sim. também tem que ter os pais porreiros. E Os, acontece que os queridos nós papás, não é? Da TV. Acontece que eu desde o primeiro mail, desde o primeiro mail que o pai envia, até ao momento em que nós estamos a decidir a escolha, tudo pesa na balança. Tudo pesa. A maneira como tu te diriges, a maneira como falas, a maneira como chegas, a maneira como tu te diriges à pessoa que está na mesa a dar um número, porque os miúdos acabam por ter números, porque não tens numa audição com miúdos em movimento saber o nome de todos e, portanto, têm todos os números colados, etc. Tudo isso pesa. É giro que vocês, ou seja, como tiveram uma fase em que faziam isso sem.
sem propriamente ter lucro, também têm aquele conforto de tipo, nós conseguimos fazer isto e agora conseguem fazer isto de uma maneira funcional nesse sentido, mas também tem aquele conforto, tipo, não, nós queremos manter mesmo esta energia assim, não precisamos obrigatoriamente de abrir a toda a gente, porque conseguimos continuar. E repara, o objetivo do Animarte é continuar uma família, estás a ver? Giro. E tu, para teres essa família, tu tens de ter um equilíbrio de elementos. E às Hum. vezes, mas isso é assim em todas as escolas. É assim em todas as escolas. Tu, quando estás a escolher o grupo de miúdos que entra na Escola Superior de Teatro e Cinema, ou quando estás a escolher em Oxford, ou quando estás a escolher Em no Hogwarts. conservatório, o que for, tu estás a escolher os miúdos. Já estou a ficar demasiado confortável, desculpa. Os miúdos têm de se completar, estás a ver? Yeah. Tens de ter, o teu objetivo é teres de tudo. E que uns puxem os outros e que haja um equilíbrio. E as audições são em grupo, não são individuais, precisamente para tu veres essa relação dos miúdos uns com os outros. Aquele miúdo mais alto que tem o que tu dizes, ah, ponham-se todos espalhados, e o miúdo que é mais alto e que se mete à frente. Ou o miúdo que é mais alto Alerta. e que até está mais atrás e que olha para o lado, tu és mais pequenino, passa tu para a frente. Esse tipo de atitudes são coisas que não se ensinam, ou tens ou não Eles tens. já sabem isso hoje em dia? Ou não? Ou seja, quem vai para o Animarte já vai esperto o suficiente para dizer, tem que ser boa pessoa? Ou é. Não, eles normalmente nas audições vão muito Ok. com o esfreganço feito de tens de mostrar que gostas muito e que queres muito e portanto alguns vão com aquela coisa muito perfeita, tipo, às vezes tu perguntas, porquê é que estás aqui? Porque eu às vezes a meio das audições faço perguntas que não têm nada a ver, estou a passar no meio dos miúdos e olha, que dia é hoje? Ah, que dia é hoje? Não sei. Pergunto: "Que cor é o cavalo branco de Napoleão?". "Ah!". E tipo, isto são coisas que tu perguntas, tipo, do nada a miúdos que vais a passar. E eu às vezes pergunto: "Porquê estás aqui?". "Ai, porque a minha mãe disse que era muito bom eu vir aqui para conhecer a Sofia Espírito Santo". Isso foi lindo, por um lado foi verdade. Tão Não, vermelho. ou seja, a mãe Sim, disse que não foi ela que sim, foi. está bem, mas ele está ali porque a mãe lhe disse, não Pois, está pois, ali pois, 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 porque pois, pois, pois. estás a perceber? Yeah, Ou seja, não é pois. eu porque eu gosto muito de teatro, porque também há aqueles mitos que dizem, porque eu gosto muito de teatro, então disse à minha mãe, não sei o quê. Mas esta coisa do, porque é importante para a Sofia Espírito Santo conhecer. Não é importante nada, tipo, Sofia Espírito Santo, podes viver a tua vida sem me conhecer, meu. Não, e, Não. e- e com essas idades, não é? Que eu estou a assumir que são miúdos novos, também não, não, Sim, não, nós. não entra já por aí, por essa coisa, também diria. Não é? Não. Não é Não, saudável. e lá está. E a cena. E já estragou tudo. Yeah. Sim, há ali Já uma estragou tudo. energiazinha Sabes que. quando tu mandas uma self-tape? Às Yeah. vezes há self-tapes para cinema que é só perguntares aos miúdos, fala sobre ti, estás a ver? E tens uma cena que é, tens aquela criança que grava assim, olá, eu sou Sofia Espírito Santo, tenho 50 anos e eu gosto imenso de representar, quero imenso entrar nas novelas, eu quero mesmo, Eu sei que sou capaz. eu sei, e tenho aulas de teatro, de dicção, de voz, de canto, toco piano, falo francês, tenho aulas de ginástica, vou à yoga, sou escoteira, estou no quadro de honra da minha Sou um escola. bocado infeliz, mas não Pronto, faz mal. tipo, assim, né? Tens isso. Yeah. E depois tens aquela miúda que está a gravar-se a si própria, que está com o telemóvel, que até está a falar baixo. Portanto, tu até estás a perceber que a miúda até está a gravar aquilo, tipo, lá em casa a ver se ninguém me ouve, se ninguém me chateia. Lindo. E que ela grava e que diz: olá, eu sou a Sofia Espírito Santo, tenho 50 anos, sou teimosa que nem uma mula, não gosto nada de gente mentirosa. Hoje estou um bocado triste porque me aconteceu isto, me aconteceu aquilo. Ou seja, Confortável? é aqui a história que nós falamos sobre ser honesto, estás a Yeah. ver? E perante estes duas tapes, quem é que tu queres conhecer? Yeah, yeah, yeah. É que também é só uma Agora, vertente tu há bocado infantil. falavas nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos há muito esse fomentar. Há muito fomentar este olá, Ah, eu sou, cheguei. E por isso é que de repente tens um Stranger Things que vem abanar com isso tudo. Porque entre milhares de coisas que o Stranger Things tem bem feitas, uma delas é um cast real. yeah, Tu tens um cast altamente improvável. yeah. Os miúdos nem eram
propriamente bonitos, até eram bem estranhos, um não tem dentes, o outro tem Strangers. cara, está a ver? E aquelas self-tapes, que andam aí a circular e toda a gente as vê, são o oposto de, por exemplo, do casting que também está para aí a circular na net, da Selena Gomez para a Disney. Ah, Estás a ver? São 2 formatos de 2 coisas sim. completamente diferentes, com mais de 10 anos de diferença e São que, portanto, opostos, houve uma sim. evolução. Uhum. E eu acho que nós devemos de chegar a essa evolução. Mas eu acho que essa questão da honestidade cada vez tem de ser mais premiada e eu acho que é isso que as pessoas procuram quando estão a ver programas. É Yeah. miúdos Sim, sim. reais e coisas. Autenticidade, sim. Sim, sim, sim. Yeah. Tu, pronto, já tens muitos anos deste percurso artístico. Tu tens algum momento em especial que consigas identificar como mais difícil? E se o tiveres, tipo, e se quiseres partilhar connosco, como é que o ultrapassaste? Se o ultrapassaste. Se o ultrapassaste. Olha, eu diria que assim uma das alturas mais difíceis foi eu fiquei grávida ah, a meio da lua vermelha. Ah, Nem foi bem a meio. Eu acho que a lua vermelha começou em setembro, eu engravidei em dezembro, mas eu em janeiro já estava tipo. Eu fui fazer um teste de gravidez e eu telefonei à minha médica a dizer: estou grávida de 12 dias. E ela dizia: ninguém está grávida de 12 dias. E eu estou, confia. porque o meu peito cresceu. Eu fui fazer um teste de gravidez. Oh, menina, isso já foi antes. Não foi, não. O meu marido está a viver em Londres. Eu sei muito bem o que faço. E portanto eu sei que estou grávida de 12 dias. Pronto. E a minha gravidez, tipo, eu tive de tudo. Eu sou aquela pessoa que sou tolerante à dor, que sou tipo. Pá, a minha gravidez foi horrível. Mas horrível, tipo, olha, estava sempre com azia, estava sempre a arrotar, estava sempre cheia de sono, vomitava a toda a hora. Depois a lua vermelha, a certa altura, tinha uma equipa de noite. Pois certo e sabido que eu ficava na equipa de noite, acabava à 1 da manhã, chegava a casa, um quarto para as 2 eu estava a vomitar, É. tive pedras nos rins, Ui. foi mesmo, mesmo difícil fazer a lua vermelha. E depois eu entrava como atriz e fazia direção do elenco juvenil. E foi horrível. Foi horrível. Como é que eu ultrapassei? Yeah. Olha, com muita paciência das pessoas que lá estavam. Que eu, tipo, Tinhas uma boa equipa então. eu não tinha equipa nenhuma, Sim, eu vocês estava eram uma boa equipa. eu nunca tenho nada. Mas sim, mas tipo, a certa altura eu acho que as pessoas já estavam um bocadinho eu acho que quando acabámos a Lua Vermelha, acho que as pessoas já estavam todas um bocadinho tipo: "Olha, a gravidez não é doença". Tá. Não diziam, mas eu acho que pensavam. Ou pelo menos eu pensava que pensavam, porque eu acho que quando estás grávida tens essas Sim, paranoias todas, sim. tipo: "Ninguém gosta de mim". Pois tinha isso, tipo, estava sempre a chorar, tipo, estava muito cansada, Yeah, yeah. estava muito Mas olha, eu acho cansada. que se não disseram, ainda por cima no mundo artístico, é que se calhar não chegaste àquele ponto de precisarem de dizer, então. Não? Não, Pá, a malta não ia guardar. eu também sou um bocadinho Sim. fofinha, tipo, aí é coitada, nós vamos ter isso. Não, mas eu lembro-me que estava sempre a adormecer, então não reagi. Ah, Oh! E depois eu era aquela pessoa que tipo tinha uma. Está bem, mas a tua filha nasceu em setembro e a lua vermelha acabou em maio. uhum. Oh, filho, eu em junho já tinha umas patas de elefante, já não, quase não me mexia, já achava tipo, a minha filha vai cair daqui a qualquer momento. E portanto, eu acho que essa foi assim, tipo, a altura mais difícil. Depois há assim, aquelas alturas com aquelas pessoas mais simpáticas, Exato. aquelas atrizes mais Sim. queridas. Tu hoje em dia já deves Ah, estar com uma bagagem. não estou, Não? não, porque eu sou Ou menos muito. paciência até, se calhar. Não, eu acho que sou um bocadinho naif. Eu acho que sou um bocadinho naif nisso. Eu acho sempre que as pessoas. Eu não estou a perceber muito bem. Isto não era para mim. De certeza que não era aquilo que está a parecer que é. Estás a dizer o texto ao contrário, não é para me prejudicar, mas Ui, era. deixa eu Tipo, ver. tens assim umas. Eu passei assim por algumas. E há tenho algumas pessoas que têm um ódio de estimação por mim, não sei muito bem porquê. Olha, mas Ah, tens outras que têm o contrário, nomeadamente o Bernardo, que fizemos o workshop com ele, falou super bem de ti. não, eu tipo, mas eu não penso muito nisso, sabes? Não, é o quê? Mas que passei assim algumas coisas, mas tive sempre alguém ou alguéns que estavam atentos e que se preocupavam em dar-me a mão a seguir, ou pescar-me o olho, ou tipo. Eu por acaso estava a falar há uns tempos com um amigo meu sobre isso. Ele estava também numa situação, acho que numa novela. Eu perguntei-lhe, tipo, com aquele modinho de pessoa que está lá menos vezes e que está a começar, ou seja, o que for, nesse mundo, pá, como é que foi? Correu bem com os ambientes? Como é que foi? Tal, 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 tal.
Ele dizia, pá, toda a gente foi super porreira, toda a gente foi super com a consciência, tipo, estamos todos aqui para o mesmo, estamos não sei o que. Ele por acaso fez um comentário depois, é o Barroca, já ele conhece também, e digo o nome dele. Ele fez um comentário que foi, pá, eu acho que hoje em dia, aquela coisa que talvez houvesse um bocado mais antigamente, diz-me tu agora ou não, de atrizes ou atores, tipo divas, e a prejudicar o outro, a dizer mal o texto, ele estava com a sensação que hoje em dia talvez houvesse menos. Ah, Barroca, falhaste, Barroca. Acho que não existe menos. Acho que pode estar de outra forma. Agora, sei Não, lá, eu acho que hoje em dia, eu acho que tens isso em todo o lado. Eu acho que tens pois, sempre pessoas que não estão bem com a vida ou pessoas pois. que te querem prejudicar por alguma razão. Nunca sabes. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quando tu vais com a energia certa e te fazes rodear com as pessoas com a energia certa, mesmo que essas outras pessoas estejam sempre a tentar fazer alguma coisa, hum, ficam mais elas a perder do que tu. Eu acho que tu, Yeah. quando tu trazes alegria e trazes um sorriso, a tendência é à tua volta haver alegrias e sorrisos. Hum, Agora, pronto, de vez em quando não acontece e tem muito a ver, É não tem a ver com pessoal. aquele projeto, às Sim, vezes, sim. não, às vezes há projetos que eu vejo o elenco e que digo assim, ui, deve ser um festival e de vez em Ai, quando se junta a mas tu já ABC, conheces a malta toda nesse sentido. Sim. não sei, mas eu acho que, não sei dizer se é mais ou se é menos do que é antigamente. Eu tinha Hum, esperança que, ou seja, como. mas não. Não. Não sei dizer, mas, amigo, Não, porque confia. tu continuas sempre a ter aquela cena, repara, Francisco, tu vais ter sempre isto, que é as pessoas esquecem-se que televisão passa por ser imagem, ok? E tu não tens um sindicato e tu não tens nada em Portugal Yeah. com força suficiente para criar regras, como por exemplo nos Estados Unidos, que te dizem que tu só podes fazer determinados trabalhos com uma carteira profissional e com determinados pontos. Então, a partir do momento em que tu tiveres sempre pessoas que estudaram, que tiveram mestrado, que são atores, Uhum. ok? E que de repente estão a contracenar com modelos ou com pessoas que não têm formação, Sim. tu vais ter sempre um ressabiamento. Aquilo vai incomodar toda a gente. O ponto é como é que Mesmo que às reage a vezes, isso, não é? mesmo que hoje em dia tu já tenhas pessoas que se calhar tu tens pessoas que são excelentes atores e que se calhar não andaram na escola A, B ou Conservatório. Sim, C, sim, sim. fizeram uns workshops, ou então já têm tanta experiência que a experiência lhes deu mais formação Claro. do A que o formação. conservatório, porque eu também já vi pessoas a virem de algumas escolas em que eu penso, então o que é que andaste lá a aprender, amigo? Ou como é que entraste sequer? Pois. Portanto, eu acho que isso vai sempre existir. Uhum. Eu acho que isso vai sempre existir, entendes? Porque é arte, porque não é mensurável, porque uma coisa é eu enfiar-te com uma partitura qualquer e dizer para tu estudares a partitura e tocares ao piano. Uhum. E eu, com a tua sensibilidade, posso sentir ou não, ou se consegues ir a agudos ou não consegues ir a agudos. O fazer sem transmitir emoções é sempre relativo. Hum, Yeah. É bem subjetivo. É bem É sempre subjetivo. subjetivo, não é? Yeah. Portanto, eu acho que vais ter sempre esse confronto. Ah, pronto. Yeah. Eu acho que é particularmente, ou seja, estas energias, pelo menos das pessoas que estão mais de fora, e eu também acho que é um bocado a minha opinião, eu acho que são mais vividas, pelo menos no mundo da representação, eu acho. Por muito que aconteça no geral na vida com as pessoas, mas ainda me parece que há mais uma. Como, como, como os artistas trabalham sobre as emoções, elas devem, não sei se é por isso ou não, mas devem estar mais à flor da pele, então se certa pessoa não está bem com ela própria e sente certa coisa que não concorda, isso revela-se Não sei, eu mais. não conheço as outras artes e não sei. Não É sei. Não tramado sei falar. se os advogados uns com os outros, Yeah. depois de estarem Pois, numa barra de um tribunal, a discutirem uns com os outros, não sei isso é se coisa a conseguem minha ir mãe beber dizer. copos. Não sei, Yeah, não sei. Não sei os arquitetos, não yeah, sei, não sei. sim. Olha, tendo tipo, isto tudo em conta que falámos, seja as coisas menos boas como esta, seja as coisas boas, mas que são difíceis sempre. Eu acho que é sempre difícil, na realidade, a vida do ator, neste caso, do artista, mas pronto, o ator a malta conhece um bocadinho melhor. O que é que tu dirias a alguém que está no começo? Que conselho é que darias? Se tivesse assim definido numa boa frase. Define a tua identidade. Ui. Não sejam carneirinhos, não usem o cabelinho lisinho, com aquelas argolinhas, Ah,
metam a camisinha para dentro à frente e não. Não, não, É. criem a vossa identidade. Ouçam música que gostam, vão aos espetáculos que gostam, vejam o cinema que gostam, não vejam aquela série porque é aquela série que toda a gente Está a vê. ver? Yeah. Não vistam Yeah. naquela loja porque é a loja onde toda a gente se vê. Yeah. Porque o que vai distinguir numa audição, cada vez há mais escolas, cada vez há mais pessoas a terem formação em representação. Então, cada vez aquilo que vai distinguir mais as pessoas umas das outras é a sua identidade. Yeah. E a tua identidade é tua, não é de mais ninguém. Mas se tu fores um carneiro e eu a seguir for fazer uma audição a miúdas hoje em dia, vais Uhum. fazer uma audição a miúdas de 16, 18 anos. Pá, 100 miúdas, 90 são iguais. Yeah. Mas os rapazes também. Sim, eu percebi que não Todos era. Sim, sim. com o cabelinho corrapado aqui e alguns com uma navalhada aqui Oh. e outros sim, enfiam aqui uma naifada, assim, uma cena aqui agora e fazem aqui Eu umas vou mudando mulas ou muitas vezes. mulas, lá como é que se chama aquela porcaria. Fazem tipo, cortam todos os cabelos assim, andam todos É que a moda assim. influencia a malta, não é? Ou seja, eu às vezes, o meu pai também goza muito comigo com estas coisas. Agora dás assim, agora não sei o que. Eu tive uma muleta agora ainda há pouco tempo, tirei. E ele dizia-me, e era o que eu tentava dizer: imagina, isto já está na moda há algum tempo. Eu não fui atrás de correr por estar na moda, mas a moda acaba por te apanhar, porque influencia o teu gosto. Se consomes, vai-te tocar, mais consciente ou inconscientemente, Tá mas bem. todos nós somos. Está bem, mas Depois vais atrás depois do que gostas. falam todas assim, Não, pronto. e depois usam todas o mesmo perfume, têm todos os mesmos cheiros, Sim, usam sim, todas as sim. mesmas malas, Sim. e isso tudo reflete, Boa modulação de voz. isso define a tua identidade. Não, isso, pronto, sim. Queres gente gira e É preciso. diferente, Yeah. não queres mais do mesmo, para mais do mesmo já viste. É giro que, ou seja, tu teres a tua identidade, tanto vai-te fazer bem a ti como pessoa, índices de felicidade, como pelos vistos é o que estás a dizer, que também é o que te dá mais chance de teres mais sucesso no Claro, mercado. porque te chamas a atenção por ser diferente, Yeah. pelo aquilo que faças, por aquilo que digas. Yeah. Estás a ver? Tipo, o que é que interessa, mesmo hoje em dia, a história, há bocadinho estávamos a brincar com a história dos influencers. Agarras nas páginas das miúdas. O que te distingue é o que é que tu fazes de diferente, não é seres mais uma a fazer aquilo que a outra e a outra e a outra já fazem. Então, tu, Yeah. de repente, estás a criar uma página, estás a copiar o que as outras estão a fazer. Tipo, Yeah. voltamos à mesma honestidade. Completamente. Olha, Sofia, nós, primeiro, obrigado por este momento, foi bem da Não me fixe. calei. Então, era Aí, suposto, 10 da então, noite. a malta. 20 Já para as estás a 10. corta-me isto. Agora tu cortas, é Nós 21h40. nós temos só, nós temos só um desafio que adaptamos para cada convidado e gostávamos de fazer contigo para acabar assim com uma levezazinha. Eu tentei seguir uma trend, não sei se ainda é trend ou não, mas Não me tenho que pôr de pé, não? Não é quê? Não, Não, me tenho que pôr de pé, não, que eu não. estou coxa. Não, está chill. Ou seja, eu vou dizer 5 personagens tuas, tu só vais saber uma a uma, e num ranking de 1 a 5 vais escolher a tua preferida. Pode ser? Ok. Percebeste aqui? Não. Eu também Não não. percebi. Eu pensei, ele vai dizer e eu já vou dizer qualquer coisa. Tu vais falar em 5 personagens minhas. Tenho de melhorar esta skill. Eu vou-te dizer uma personagem, ou seja, eu tenho 5 para dizer, mas vou-te dizer uma, e tu, de 1 a 5, vais escolher onde é que ela se encaixa no teu ranking de preferidas. Sem saberes quais é que vêm a seguir. Tá bem, mas aí eu posso me lixar, está bem. Yeah, Ok, yeah. Pronto, bora. acho que a piadola é um bocado essa. Ok, então Pronto. bora lá. Vamos ver se corre bem. Sim, Então, a tradutora em rabo de peixe. 5. Foi fácil. Freira Dolores em batanetes. 1. Lindo, batanetes. Fortunata em A Espia. 3. Pilgrim em Fátima. 4. Maria de Lourdes Atentado. 2. Ok. Fez sentido? Ou mudavas alguma? Trocava. Eu punha em segundo. Yeah. Eu em segundo colocava o atentado. Atentado, ok. Maria de Lourdes. E em terceira espia. Não, eu estou a confundir. Não, eu punha em segunda espia e em terceiro o atentado. Estava a pensar qual delas era. Ok. Não, eu na espia tinha uma cena de choradeira
tinha uma cena de choradeira na cozinha. Estava a pensar se isso era na espia Yeah. ou se era no atentado, porque para Foi mim. daquelas cenas que Os deu dois, prazer. foram os dois com os Jorge Paixão da Costa, então tenho de pensar. Fixe. Não, olha, sem dúvida que uma das que eu não Foi gostei fácil, tanto sim. de fazer foi a Pilgrim no Fátima, Uhum. porque foi um dia inteiro, era uma cena, foi um dia inteiro com uns mantos que vinham até ao chão, de lã, presos aqui à cabeça. Olha, eu toco aqui, parece que ainda me dói, sabes? Parece que ainda me dói aquela porcaria. E tipo, tivemos de fazer aquilo, tipo, e agora é com drones, e agora é com steady, e agora é com. E agora é. E estava um calor horrendo. Em plena Fátima, tudo descoberto. Não, não, aquilo foi tudo gravado, filmado na Tapada de Mafra. Tá bem. Calor Mas na estava mesma. um calor em Sim. setembro horroroso. E tipo, e a certa altura a realizadora só me dizia assim: Mas olha, mas não falas assim com ar tão sofredor. E eu pensar cá para mim, se tu soubesses A o que é luta, estar aqui. luta do ator. Mas sim, porque aquilo começámos às 8 da manhã e eu acabei tipo às 6 da tarde. Foi Yeah. mesmo duro. Os Batanetes é sempre. Foi um sucesso nacional, toda a gente sabe o que é os Batanetes. Independentemente do Yeah. sucesso ou não, independentemente dos Deu resultados, gozo. eu acho que os resultados têm a ver com realmente. Acho que foi das melhores equipas que eu tive. De tudo era mesmo divertido e conseguimos divertir. A freira era sempre na maluqueira. Portanto, sim. Yeah. Fixe. Olha, Sofia, obrigadão. Agora um bacalhau. Não Muito- chega. desculpa. Isto não foi, Não, não foi, vou dar com as mamas no não foi- microfone. Faça hoje aqui acaba com o som. Isto não foi muito bem pensado, mas pronto. Obrigado por teres vindo, foi um luxo. corta. Pá, e só um obrigado também para quem viu e ouviu até ao final. E já sabem, com amor e liberdade, lutamos. Ok. Yeah.